questão bacana é essa aqui, que tem um texto nela, né, dizendo o seguinte, que no dia 14 de dezembro de 1911, finalmente, né, o Amundsen chegou no Polo Sul. Né, e ele chegou antes do que o outro lá, que estava na expedição, o Scott. Né, então, o norueguês Amundsen foi o primeiro a chegar e conquistar o Polo Sul, depois é que chega o Scott e tal. Essa é uma história muito legal, a competição pela conquista do Polo Sul. O Scott, né, dramaticamente faleceu aí no retorno. Mas o que acontece? Quando o Amundsen chegou lá no Polo Sul, ele botou a bandeira da Noruega. Então, aonde que ele colocou essa bandeira? No Polo Sul. Então, ó, 90 graus de latitude sul. 90 graus sul. O Equador é 0, latitude para o Polo Norte e o Polo Sul, 90 graus. Portanto, só sobrou a alternativa E de elefante. Pode ver, nós não temos outra opção, certo? 90 graus sul. Mas por que longitude indefinida? Porque, veja, se eu estou no polo, vou mostrar um mapinha de novo, ó, se eu estou no polo, todos os meridianos convergem para o polo, certo? Então, eu estou no polo e todos os meridianos ali, a longitude, ela é indefinida. Né? Até em 2011, né, há pouco tempo tinha sido estabelecido, 1911, tinha sido estabelecido, né, o meridiano de Greenwich como referência. Você até podia dizer assim, porque numa época não havia um meridiano de referência, mas em 1884 foi estabelecido Greenwich. Então, em 1911 já havia. O fato é que o cara está lá no polo, todos os meridianos convergem ali. Então, o que fechou mesmo? Alternativa E de elefante. Maravilha? Então tá. Agora, vamos em outro ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Os desastres naturais. Senhores, no Brasil, nós temos queimada, você viu o rompimento das barragens lá de Mariana e Brumadinho. Nós temos situações de desertificação, arenização. Mas se você observar os impactos ambientais, né, como diz aqui, olha só, os riscos naturais que mais ameaçam as populações são os desmoronamentos em costa, os avanços em costa e o problema das enchentes. Né, os alagamentos são mais rápidos das enchentes. Isso é um grande problema porque destrói a casa das pessoas, pode arrastar as pessoas, porque vocês vejam, os desmoronamentos cobrem as pessoas, é uma desgraça. As enchentes depois acabam trazendo doenças como leptospirose, né, favorece a dengue, zika vírus. Então o impacto é muito sério. E esse ano, né, você que acompanhou aí, no início do ano nós tivemos tragédias, principalmente no litoral de São Paulo, né, no Guarujá, por conta de desmoronamentos, desabamentos, e as enchentes, né, que afetaram principalmente Belo Horizonte. Há de se fazer uma observação. Tanto enchente quanto desmoronamentos são situações naturais, mas que podem ser agravadas pelo homem. Então vamos pegar os desmoronamentos. Quando você tem a Serra do Mar, o relevo acidentado, na época que chove muito, naturalmente aquilo pode desmoronar, avançar. Mas você vai lá, desmata, faz construções irregulares, né? Joga lixo, que aumenta o peso na encosta, você favorece esse tipo de situação. As cheias, se você respeita a lateral do rio, a chamada planície de várzea, não a ocupa, né? Se você mantém o rio limpo, sem assoreamento e tal, o que acontece? O drama de uma enchente não é tão grande. Agora, se você vai lá, ocupa essa localidade, você joga lixo, assoreamento, quando chove demais, transborda mais rapidamente, bota asfalto, concreto nas cidades que impermeabiliza, aí o impacto disso será muito maior. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos nas zonas urbanas e países em desenvolvimento elevou o patamar, o nível do debate público sobre catástrofes. As alterações da dinâmica do clima atribuídas a ações do homem, somadas à urbanização crescente e desordenada, são apontadas como a causa principal. Muito bem, você tem um risco natural que é agravado pelo homem. No Brasil, os deslizamentos de encosta e as enchentes têm se caracterizado como o principal risco natural. Tais desastres se devem, entre outros fatores, às grandes amplitudes térmicas e à frequente ocorrência de fenômenos meteorológicos extremos. Não, gente, não é tanto a amplitude térmica, né? É o relevo,
Ó, a chuva, a impermeabilização, a urbanização desordenada. Não. A acentuada expansão urbana em áreas alagadiço e manguezais, mas daí não teríamos aqui, no caso, desmoronamento de encosta, em área alagada de mangue, certo? As instabilidades do solo e do relevo, devido à localização do território em área limítrofe de placa tectônica? Não. Gente, o Brasil não é como o Japão, não é como o Chile, a Califórnia, que está no encontro de placas, certo? O Brasil está bem no meio de uma placa tectônica. E a gente sente as movimentações lá no meio do Atlântico e principalmente os choques na parte andina, ou acomodações internas. O Brasil, você sabe que tem terremotos, mas são terremotos menores e menos frequentes, não pode. Ao clima predominantemente úmido e a desordenada ocupação em áreas de várzea lateral ao rio de elevada declividade. Isso, aí sim, tá vendo? São situações naturais agravadas pelo homem. A forte influência das frentes frias na maior parte do país, resultante do encontro de massa polar atlântica e as massas tropicais, mas as frentes frias, elas acabam atuando mais aqui no sul, certo? E as chuvas mais abundantes, que acabam agravando aqui, ó, tanto enchente quanto desmoronamento, são as chuvas de verão, não tão influenciadas pelas massas polares. Certo, amigão? Então, beleza. Vamos mais uma na mesma linha. Aqui você vê um alagamento numa área urbana. Então, vamos lá. As constantes reincidências, acontece de novo, do problema das enchentes na maioria das metrópoles não se explica apenas pela precipitação, mas também é uma situação natural agravada pelo homem, pela ocupação desordenada, pela impermeabilização, pelo escoamento da água que não é feito corretamente, certo? Então vamos lá. A formação de chuvas ácidas, não, né, gente? Vamos parar já, né? Chuva ácida, você sabe que afeta a qualidade da água, afeta os vegetais, mas não seria enchente, né? O excessivo escoamento da água pela superfície impermeabilizada nas cidades, sim. É isso aí, tá vendo? Se você deixa a vegetação ela funciona como uma verdadeira esponja, né? Ela faz com que a água escoe lentamente, infiltre, né? Muito bem. Agora, você tira a vegetação, coloca asfalto, coloca concreto, cobre, né? A água escorre rapidamente, concentra em alguns lugares e você tem os alagamentos aqui. Beleza? Manifestações do fenômeno El Niño em diferentes partes do mundo. Gente, o El Niño, tudo bem que ele pode elevar a quantidade de chuva em algumas regiões, diminuir a quantidade de chuva em outras, isso é verdade. Mas, no caso, aqui você tem as chuvas de verão, necessariamente não precisam ser associadas ao fenômeno El Niño. Muito bem? A alteração climática decorrente do represamento de rios. Não, né? A alteração climática pode até levar a mais desses extremos, mas não é por causa do represamento. A alteração do microclima nas áreas urbanas em expansão, que tendem a reduzir tanto a formação de núcleos de condensação, mas se reduzir os núcleos de condensação, núcleo de condensação é um nome bonito de nuvem, certo? Se reduzir as nuvens, vai chover menos. Então não pode ser mesmo. O que deu aí? Alternativa B de bola. Muito bem. Agora, gente, vamos mais uma aqui, ó, que agora nós vamos tratar de assuntos variados aí do seu simulado. Então vamos lá. Nos últimos decênios, o território reconhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos. O que é isso, acréscimos técnicos? Aeroportos, represas, universidades, linhas de transmissão de dados, tudo bem? Que renovam a sua materialidade como resultado e condição, ao mesmo tempo, de processos econômicos e sociais em curso. Ó, aqui você vê a alteração, né, do chamado território, do espaço brasileiro. A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas, ocasionando impactos sociais, culturais, econômicos entre comunidades locais, e com maior intensidade na Amazônia legal. Gente, o que é a Amazônia legal? É a Amazônia dentro do Brasil. Mas existe um conceito que vem lá dos anos 60, que define a Amazônia legal como todos os estados da região norte, como o Grande Amazonas e o Pará, certo? São 7 estados da região norte, mas também ó, o Mato Grosso, que é da região centro-oeste, e praticamente a metade do Maranhão voltado para a região norte. É nesse espaço da Amazônia legal, está vendo, definido por lei, que existem os investimentos da SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia. Mas o que acontece? Na Amazônia, nos últimos tempos, nós tivemos uma expansão grande, né, urbana, plantações de soja, e a necessidade de várias infraestruturas. Então, vamos lá.
e com maior intensidade na Amazônia, com a reforma e ampliação de aeroportos. Tudo bem, gente, que alguns aeroportos foram ampliados e tal, mas essa infraestrutura ainda é menor na região norte, não seria o principal causador de impactos. Ampliação de estádios de futebol? Não. Né? Durante a Copa do Mundo, em especial, até foi construído estádio em Manaus e tal, mas veja que isso, o impacto foi menor, já dentro de uma área urbana, não. Construção de usinas hidrelétricas em rios como Tocantins, Xingu e Madeira? Isso. Nos últimos tempos, na região norte, ou na Amazônia, nós temos o maior potencial hidrelétrico disponível do Brasil. Nossa maior hidrelétrica, né, Itaipu. Mas veja que nos últimos anos, essa região recebeu grandes hidrelétricas, como é o caso no Rio Tocantins, já um pouco antes, a hidrelétrica de Tucuruí, que atende aos grandes projetos de mineração. No Rio Xingu, está em fase de conclusão ali e tal, a hidrelétrica de Belo Monte. E no Rio Madeira foram construídas Jirau e Santo Antônio. Então o impacto dessas hidrelétricas é grande, né, pela construção do reservatório, desloca pessoas, cobre solo, cobre vegetação. Uma obra dessa leva milhares de trabalhadores, então há um crescimento urbano desordenado, poluição, por exemplo, com esgoto, lixo. Então essas obras causaram um impacto muito significativo. Deixa eu fazer uma observaçãozinha. Ô Alexandre, você falou que na Amazônia está o maior potencial hidrelétrico disponível do Brasil? Sim. Mas hidrelétrica não é melhor construir em Rio de Planalto? Sim. Pois é, mas na Amazônia não é tudo plano? Não. Senhores, a planície amazônica margeia os principais rios, como é o caso do Amazonas. Mas vários rios, como o Tocantins, o Xingu, o Madeira, são rios que descem, né, de planaltos, principalmente do Planalto Central, do Planalto Brasileiro, em direção a essas áreas baixas. E ali tem um potencial hidrelétrico bem significativo. E estas hidrelétricas, principalmente aqui, no Rio Xingu, Belo Monte, e no Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio, elas já usam uma tecnologia mais moderna, né, que são as hidrelétricas a fio d'água, né, as turbinas a fio d'água, né, turbinas de bulbo. Então elas não precisam de um reservatório tão grande para que a água desça e mova a turbina. Elas entram em um duto, simplificando bem essa história, e daí obtém a energia. Certo? Então essa observação é importante. Instalação de cabos para comunicação, mas, gente, a instalação de cabos não é uma coisa tão impactante. Formação de infraestrutura de torres para a comunicação, também não. Né? Então o que deu mesmo aí? Alternativa C. Tá. As temperaturas na superfície de Vênus, deduzidas pela radioastronomia e confirmadas pelas medições diretas feitas por naves espaciais, estão entre 480 graus Celsius. Aí diz assim, a pressão corresponde à superfície a 90 atmosferas terrestres. Então tá. Então aqui o cara está falando o seguinte, que a temperatura, né, lá em Vênus é extremamente alta. Então vamos lá. Ao se afirmar, se inferir, tratar do assunto ao fenômeno conhecido como efeito estufa, deve-se fazer alusão ao planeta Vênus. Esse fenômeno natural está relacionado diretamente vamos lembrar uma coisa importante. Efeito estufa é um fenômeno natural e benéfico, né? O César Alexandre está doido? Eu escutei que o efeito estufa vai derreter calota polar, vai matar espécies, vai mudar o nível dos oceanos, vai mudar o clima, e você está dizendo que ele é benéfico, ele é natural. O efeito estufa é um fenômeno natural. Se não fosse por ele, entre o dia e a noite variaria muito as temperaturas. Nós também teríamos grande variação entre as estações do ano. Então o efeito estufa ele é benéfico. O problema é o agravamento dele com poluição, concentração de calor em cidades e indústria, desmatamento, concentração de gases, chamado gases estufa, como é o caso do CO2. Então nosso problema não é o efeito estufa, ele é um fenômeno natural e benéfico. O problema é o agravamento dele. Então, o aquecimento global. Aquecimento global que leva a mudanças climáticas. Tá vendo? Porque, também simplificando bastante, mas os ventos, eles são motivados por diferenças de temperatura. Se você tem áreas mais aquecidas, além daqueles fenômenos mais extremos, como furacões, você tem a dinâmica da atmosfera mudando. Os oceanos, eles guardam calor. Então, se eles aquecerem em áreas maiores, vão guardar mais calor. Isso vai desequilibrar o clima do planeta. Então, o efeito estufa é natural, que leva, o agravamento dele leva ao aquecimento global.
Aí você tem mudanças climáticas, crise climática, e no ano passado foi até pedido por mais de 11 mil cientistas, né, que a ONU concordasse com a ideia que tínhamos que decretar emergência climática. Porque daí os países tomariam medidas mais rápidas, né? Esse ano, 2020, é para entrar em vigor o Acordo de Paris, para tentar conter, né, o aquecimento global. A princípio era para conter em 2 graus Celsius, acima do período antes da indústria, e agora já se fala em ter que conter em 1,5 graus. Então esse é um assunto extremamente esperado, porque não sonhar até com aí uma redação. Beleza? Então tá, então vamos lá. Ao se falar do efeito estufa, está se tratando diretamente do quê? Da maior proximidade possível em relação à estrela-Sol, uma vez que Mercúrio apresenta um efeito estufa mais intenso? Não, né, gente? O efeito estufa, como o nome diz, é uma estufa, é provocado pela concentração de gases, né? O albedo e a capacidade de reflexão? Não, é questão de gases. Concentração de gases e a densidade da atmosfera, que chega a ter um peso 90 vezes maior que o nosso. Beleza? Fechou bonitinho essa questão. No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco. A ONU, né, tem um departamento cultural, vamos falar assim, educacional, que é a Unesco. Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural. Tá. Aí diz que o IPHAN, né, o Instituto Histórico Nacional, tal. O presidente do IPHAN explicou que a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira, com sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. Tá. Então o Rio de Janeiro virou um patrimônio mundial. O reconhecimento da paisagem, lembra? O extrato visível, em questão como patrimônio mundial deriva do quê? Da presença de corpo artístico local. Mas veja, ele está falando em civilização. Gente, essa paisagem junta aspectos físicos e humanos. Não apenas questões imateriais, tá vendo? Imagem internacional de metrópole, não. Junta, ele está falando paisagem, é o extrato visível. Herança de prédios, mas tem que juntar espaço natural e espaço produzido pelo homem, as ideias. Diversidade cultural presente, então ficou melhor o quê? A relação da sociedade e natureza, porque a paisagem do Rio de Janeiro, né, ela expressa o passado, expressa o presente, né, tem o aspecto cultural e material e tem a paisagem física. Ficou melhor o que mesmo? Então, alternativa E. Legalzinho? Essa questão aqui mostra uma imagem de satélite e mostra a dinâmica, né, das massas que atuam. Essas cores mais escuras mostram os adensamentos das nuvens, que com maior probabilidade de chuva. Essas áreas brancas, claro, são nuvens de menor potencial de chuva. Mas aí vamos lá. A imagem exibe uma das principais contribuições para o uso de satélites artificiais. A Lua é o nosso satélite natural, certo? Os artificiais foram aqueles colocados pelo homem. Para que a gente usa os satélites? Para tirar imagens, para medir a radiação, como foi feito aqui, a densidade das nuvens, para prever o tempo, né? Você sabe que a gente pode ver questão de desmatamento, ocupação das cidades e tudo mais. O estudo de diversas imagens de satélites obtidas periodicamente, sucessivamente, no intervalo de algumas horas, revela as frequentes variações do tempo meteorológico, fato que pode ser melhor explicado pelo quê? O tempo são as condições meteorológicas locais e passageiras, não é isso? O clima é o que se repete. Tá, então vamos lá. O que está sendo mostrado aqui? Bom, as nuvens, a movimentação dos grandes conjuntos da atmosfera, ou seja, a circulação das massas de ar, certo? Você não está vendo aqui a desertificação, né? Pode pular, redução da camada de ozônio não, porque isso é uma característica da estratosfera. Aqui você está vendo a movimentação do vapor d'água, vamos simplificar, na camada mais baixa, que é a troposfera, não é isso? Pela quantidade de radiação solar recebida, mas aí está mostrando, né, o que refletiu das nuvens, pelo incremento das emissões de gases de estufa. Não é isso que está sendo avaliado aqui, mas a dinâmica das massas, aqui no sul mais as massas frias, perto do Equador as massas quentes. Então o que deu mesmo? Alternativa A de amor. Muito bem? Todas as transformações impostas no meio técnico, científico e informacional, a logística dos transportes,
interessa-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples, o potencial de tal ferramenta logística permite que haja, de fato, um sistema de transporte condizente com a escala geográfica de um país grande como o Brasil. Maravilha? Vou dar uma paradinha aqui. Gente, não é vergonha, mas olha só. Tranquilo o que é o meio técnico, científico e informacional? É esse momento que nós estamos vivendo hoje, que pode ser chamado de globalização, onde você tem um meio tecnológico, internet, satélites, certo? Científico, produção de muito conhecimento, e a informação flui rapidamente. Esse é o meio técnico, científico e informacional. Logística de transporte. Você tem que fazer os transportes serem rápidos, ágeis, porque não pensar em custo adequado, com menor impacto ao meio ambiente. Então, o interessante é você casar várias modalidades de transporte. O ferroviário é um modal, o rodoviário é um modal, então você vai usar a intermodalidade. Você vai escolher o que é mais adequado para fazer o transporte numa certa distância, num certo tempo, num certo custo. Veja só um exemplo, com a história da pandemia, que ela passe logo. Mas veja, a importação de muitos produtos pelo Brasil da China era feito por navio. 90% do comércio mundial, navio, é mais barato. Né? Se esse produto for levado até o navio de trem, mais barato ainda. Né? Agora, com a necessidade, com a urgência das coisas, muito está sendo transportado o quê? De avião. Né? Justamente o quê? Para ganhar tempo e tal. Então é aí que você vai fazer essa interligação. Então tá. A necessidade de diferentes modalidades de transporte interligados no território brasileiro justifica-se pela variação climática? Não, gente, a ideia é fazer agilidade, baratear, causar menor impacto ao meio ambiente, grandes distâncias e busca de redução de custo. Sim, sim, é isso, tá vendo? Formação geológica não, né? Em alguns casos, né, gente, a formação geológica pode, claro, prejudicar o transporte, porque ela vai interferir no rio, na sua dinâmica. Então, veja, a formação geológica pode interferir se eu vou construir ferrovia ou não, se vou usar o rio para navegar ou não, se dá para colocar um aeroporto ou não, né, mas não é o caso do Brasil, né, mais a distância e custo, claro. Proximidade de área de produção agrícola intensiva aos portos. Não, gente, as grandes produções hoje do Brasil, agrícolas, né, nem sempre intensivas, muitas vezes são extensivas, grandes produções estão longe dos grandes portos. Diminuição dos fluxos materiais em detrimento aos fluxos imateriais. Gente, os fluxos materiais é que precisam ser transportados rapidamente. Né? As ideias vão aí pela internet, as ideias diferentes. Mas olha só, pela comunicação. Mas as coisas físicas precisam ser transportadas. Então, o que deu mesmo aí? Alternativa B de bola. E nossa saideira, Rua Preciado, 6 da tarde. Ao longe, a massa humana que abarrota a praça, parará, parará. Daí diz assim, que eles estão em Madrid. Um grupo de garotas vê a cena, corre em direção. Milhares de pessoas têm o slogan, que não nos representem. Um garoto fala ao megafone, queremos submeter o referendo e o resgate bancário e tal. Bom, aí vamos lá. Em 2011, o acampamento de indignados espanhóis expressou todo o descontentamento político da juventude europeia. Que proposta simplifica, sintetiza, mostra rapidamente o conjunto de reivindicações políticas desses jovens. Voto universal? Bom, gente, se você pensar, na Espanha, países europeus, né, as pessoas, todo mundo vota. Né? Hoje você tem restrições a voto, limitações em países como a China, Cuba. Né? Então não é isso. Democracia direta? Isso, tá vendo? As pessoas estão ali pressionando, manifestando, a sociedade civil é isso. Pluralidade partidária, não se vê aqui uma manifestação de um partido, mas um grupo de jovens que estão interessados nessa situação. Autonomia legislativa, isso a Espanha tem, não é reivindicação, pelo que trata que eles estão querendo uma questão bancária, né, eles querem um referendo, uma consulta sobre isso. Imunidade parlamentar, não é disso que está se tratando. Então o que deu mesmo? Alternativa B de bola. Amigos, com isso terminamos aí esse comentário sobre as questões do seu simulado. Espero que você tenha se saído muito bem. Né? Os assuntos que você eventualmente deu uma patinadinha, né? Tentamos reforçar aqui. Volte a estudar, fique bem, cuide-se. E até aí uma próxima oportunidade.